compartilhar a tela. Tranquilo. Dando para ver certinho? Acho que aqui está ok. Se os demais puderem confirmar, se está tudo ok. Tranquilo, tudo certo. Maravilha. Então, pode começar então, Tiago. Vou pedir só para os demais, antes, rapidamente, né, se puderem mutar os microfones e desligar as câmeras, né, que daí a transmissão acho que acaba ficando mais limpa, né, do Tiago. Perfeito? Depois voltamos. Então, Tiago, por favor, pode dar início. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Fávez Loraski. Estarei dando início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Aplicação de um novo índice de performance energética para a obtenção do desempenho máximo da eletrocoagulação no tratamento de efluentes de abatedouro de peixes, orientada pelo professor Dr. Maurício Romani e coorientada pela professora doutora Eliane Hermes. A recente preocupação ambiental com o descarte de poluentes provenientes de operações industriais, juntamente com as legislações com padrões pré-estabelecidos, faz com que as indústrias busquem por fontes de tratamento para os efluentes, a fim de remover substâncias poluentes para posterior descarte em corpos hídricos. Indústrias como abatedouros de peixes geram uma grande quantidade de efluente com alto potencial poluidor, por geralmente possuir grande concentração de matéria orgânica, colóides e de material particulado, responsáveis por dar cor e turbidez. Assim, é necessária uma forma de tratamento para esse tipo de efluente. Uma das alternativas é a eletrocoagulação, considerada um eficiente tratamento físico-químico por seu simples design e operação, além de possuir uma ampla gama de aplicações, como, por exemplo, efluentes de curtume, de indústrias têxteis, de abatedouros, entre várias outras aplicações. A eletrocoagulação consiste basicamente na aplicação de uma tensão elétrica entre dois eletrodos metálicos imersos em um meio, onde ocorrerão reações eletroquímicas para a formação de compostos coagulantes que adsorvem as impurezas. No entanto, essa forma de tratamento possui um alto consumo energético, e como forma de otimizar esse processo, um índice de desempenho chamado de TIP foi proposto por Romani et al., reunindo em um único valor a razão entre a remoção de poluentes e o consumo de energia elétrica. Então, como justificativa, como uma forma de tratamento ainda em crescimento, a eletrocoagulação se apresenta como uma boa alternativa para o tratamento dos mais diversos tipos de efluente, por conta da sua simples operação. Apesar disso, o elevado consumo energético para uma eficiente operação é um dos principais empecilhos que atrasam o crescimento dessa técnica. Assim, o índice TIP possibilita estudar formas de otimizar energeticamente a eletrocoagulação, encontrando as condições operacionais que tenham maior remoção de poluentes com menor consumo de energia. Portanto, o objetivo geral do trabalho foi avaliar o desempenho energético do processo da eletrocoagulação no tratamento do efluente de abatedouro de peixes em diferentes condições de densidade de corrente elétrica. E para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos foram coletar e caracterizar amostras de efluentes de abatedouro de peixes, obter experimentalmente o perfil de consumo energético da eletrocoagulação, obter experimentalmente as cinéticas de remoção da turbidez e cor pela eletrocoagulação, obter experimentalmente o resultado de remoção final de DQO pela eletrocoagulação, processar e avaliar o perfil do índice típico quando aplicado a DQO, turbidez e cor, processar e avaliar em quanto tempo de eletrocoagulação é obtido o TIP máximo relativo à cor, turbidez, para cada condição de ensaio, avaliar os impactos da densidade de corrente sobre os valores do índice TIP relativo à remoção de cor, turbidez e DQO. A expansão das atividades de apicultura, junto com o aumento no consumo de carne de peixe nos últimos tempos, fez com que o número de indústrias de processamento de pescado aumentasse, e, consequentemente, gerando mais efluentes. Os efluentes provenientes dessas atividades industriais têm como característica uma alta carga orgânica, pois são compostos por resíduos do abate, como vísceras, sangue, escamas, água da limpeza, entre outros, fazendo-se necessário um tratamento adequado. Desse modo, o efluente gerado possui uma elevada turbidez, cor e demanda química de oxigênio, ou DQO.
A turbidez indica a quantidade de substâncias em suspensão no efluente. Já a cor está relacionada à quantidade de substâncias dissolvidas no efluente. E a DQO indica a quantidade de oxigênio necessária para oxidar quimicamente a matéria orgânica. Esse último parâmetro, no caso a DQO, seria o parâmetro principal, pois é padrão de lançamento. O tratamento de efluentes tem como função a remoção de poluentes, buscando atender as legislações para posterior descarte em corpos hídricos. Para tanto, ele pode ser dividido em 4 níveis de tratamento: o tratamento preliminar, o tratamento primário, o tratamento secundário e o tratamento terciário. O tratamento preliminar é responsável pela remoção de partículas maiores, flutuantes e de material sedimentável. Geralmente, nesse caso, se utilizam peneiras, examinadores ou grades. O tratamento primário, também conhecido como tratamento físico-químico, revolve sólidos inorgânicos e parte da matéria orgânica em suspensão. Exemplos desse tipo de tratamento são a coagulação convencional, a decantação, a flotação, entre outras formas. O tratamento secundário, ou tratamento biológico, é responsável pela remoção da matéria orgânica biodegradável, parcialmente, completamente, ou completamente. Essa forma de tratamento pode ser aeróbia, com a presença de oxigênio, como, por exemplo, os lodos ativados, ou anaeróbia, sem a presença de oxigênio, como, por exemplo, o reator WASP. Já o tratamento terciário tem como função a remoção de substâncias restantes que não foram suficientemente removidas nos tratamentos anteriores, assim buscando por um efluente de maior qualidade. A eletrocoagulação é um tratamento físico-químico, ou seja, é um tratamento primário, removendo sólidos em suspensão, metais pesados, colóides, entre outras impurezas. Essa técnica consiste na aplicação de uma tensão elétrica entre 2 ou mais eletrodos metálicos imersos em um meio-alvo do tratamento. Nesse meio, tendo a mínima condição de passagem de corrente elétrica, ocorrerão reações eletroquímicas nas interfaces dos eletrodos. Os produtos iônicos dessas reações vão até o seio do reator por meio do transporte de massa ou por agitação forçada, onde ocorre a síntese de agentes coagulantes que possuem capacidade de absorver as impurezas, formando flocos maiores que flotam ou decantam por diferença de massa. Dentre as vantagens da eletrocoagulação, pode-se citar o simples design e operação, a formação de gases que contribuem na remoção, como, por exemplo, o gás hidrogênio, que contribui para a filtração das impurezas, a impossibilidade de uma contaminação secundária pela adição de produtos químicos, o que pode acontecer com a coagulação química convencional, o baixo tempo de reação e a baixa produção de lodo residual. Dentre as desvantagens, pode-se citar a necessidade de substituição dos eletrodos, pois os mesmos são consumidos durante o processo, a possibilidade de passivação do cátodo, que é a formação de uma fina película que pode aumentar a resistência, e o consumo de energia elétrica, que é um dos principais motivos da eletrocoagulação não ser utilizada em larga escala. O índice TIP, então, se apresenta como um indicador de desempenho da eletrocoagulação, reunindo os aspectos de remoção de poluentes e consumo de energia elétrica, e pode ser calculado pela equação 1. Nesse caso, foi utilizado como remoção de poluentes a remoção da DQO, mas também pode ser utilizado a cor e a turbidez, dividida pelo consumo de energia elétrica. As equações da remoção da DQO estão dispostas na equação 2 e na equação 3, a de consumo energético. A realização desse trabalho foi coletado 70 litros de efluente de uma indústria de abate de peixes proveniente da saída do tratamento preliminar. Esse efluente foi, então, transportado até o Laboratório de Química Analítica e Análises Ambientais da UFPR, setor Palotina, onde foram realizados a caracterização e os experimentos. O efluente não utilizado em primeira mão nessa caracterização foi congelado e utilizado posteriormente para outros testes. A caracterização do efluente foi realizada conforme as metodologias propostas por AFA. O pH foi feito por potenciometria, a condutividade por condutimetria, a cor aparente por espectrofotometria, a turbidez por turbidimetria e a DQO total também por espectrofotometria. O procedimento experimental foi realizado em um reator batelada simples, composto por 4 eletrodos de alumínio conectados a uma fonte de corrente contínua. Esses eletrodos possuíam um distanciamento entre cada um de 1 centímetro
e isso feito por um suporte de plástico PLA. O volume de efluente utilizado em cada batelada foi de 1,5 litro, totalizando uma área efetiva de 0,024 metros quadrados. Para a homogeneização do meio reacional, foi utilizada uma agitação magnética de aproximadamente 250 rotações por minuto. Foram realizados 4 experimentos em triplicato em diferentes densidades de corrente. O experimento 1 foi realizado a densidade de corrente 61,56 amperes por metro quadrado. O experimento 2 a 82,08 amperes por metro quadrado. O experimento 3 a 102,6 amperes por metro quadrado. E, por fim, o experimento 4 a 123,12 amperes por metro quadrado. Foram realizadas coletas de 10 ml de amostras aos 0, 5, 10, 20 e 30 minutos de reação, para as análises de pH, condutividade elétrica, turbidez e cor. 5 minutos depois, com o reator em descanso e desligado, foi realizada uma coleta maior de aproximadamente 50 ml para análise da DQO, além dos outros parâmetros mencionados. A tensão elétrica foi quantificada por um software de aquisição de dados da própria fonte de corrente contínua para a estimativa do consumo energético do tipo. O consumo de energia elétrica foi calculado conforme a equação 4, pela integral da potência elétrica no tempo. Essa integral foi calculada por integração numérica via regra dos trapézios, utilizando como passo cada minuto de reação, de 1 a 30, ou seja, foram calculadas 30 vezes. E acumulado esse resultado. A remoção de turbidez foi calculada conforme a equação 5, fazendo 1 menos a turbidez em um determinado tempo, dividida pela turbidez inicial, integrada até aquele momento e tendo uma unidade adimensional. A remoção de cor foi calculada da mesma forma da anterior, pela equação 6. O TIP foi calculado pela divisão da remoção integrada da turbidez, ou da cor, pelo consumo de energia elétrica, como visto nas equações 7 e 8, e tendo como unidade miliwatt-horas na menos 1, pois as remoções são adimensionais e o consumo de energia está em watt-hora, multiplicado por 1000 resulta em miliwatt-hora. Resultados de discussão. Os resultados da caracterização do efluente podem ser vistos nessa tabela. Foi obtido um pH de 6,04, condutividade de 581 microsiemens por centímetro, turbidez de 1880 UNT, cor aparente de 6.652,5 unidades de cor e DQO de 8.693,3, mais ou menos 579,27. Percebe-se que somente os valores de pH estão dentro dos valores máximos admissíveis pela portaria do IARC de 2018. A DQO está muito acima de 150, assim comprovando a necessidade de um tratamento para esse efluente. Efluentes de abatedouro de peixes podem ter diversos tipos de efluentes em diferentes níveis de concentração, mas, de forma geral, possuem elevadas concentrações de DQO, nutrientes, óleos e gorduras. Estudos encontrados na literatura demonstraram valores de DQO próximos de 1.500 e 2.000 mg por litro e de pH próximos de 7 e 8. Assim, é possível perceber que o efluente do presente trabalho apresentou valores relativamente elevados em comparação a esses dois trabalhos citados. Os dados de consumo energético e condutividade elétrica podem ser vistos nos presentes gráficos. Na cor preta, está disposta a condição de 61,56 amperes por metro quadrado, na cor azul, a condição de 82,08 amperes por metro quadrado, na cor verde, a condição de 102,60 e na cor vermelha, a condição de 123,12. É possível perceber que, ao duplicar a densidade de corrente elétrica, o consumo energético triplicou. Nesse caso, na primeira condição, estava em 10 watt-hora, e na última condição, ele estava em 30. Além disso, é possível notar um decréscimo na condutividade elétrica nos últimos 10 minutos de reação, resultando em um leve aumento na taxa de consumo energético, que pode ser vista traçando uma reta tanto no começo quanto no final. A inclinação das duas vão ser diferentes, indicando esse aumento na taxa. Também dá para destacar que nos primeiros minutos, mais especificamente aos 5 minutos, pode ser visto um pico na condutividade.
que é ainda maior para maiores densidades de correntes, demonstrando que maiores correntes fazem com que seja mais intensa a ativação dos eletrodos, que é a liberação de íons no meio reacional, nos minutos iniciais. Segundo Spinoza-Quinones, espera-se que a condutividade elétrica aumente nos primeiros minutos de eletrocoagulação em virtude da ativação dos eletrodos, seguido por um decréscimo pela remoção dos íons inseridos anteriormente. Vale ressaltar também que a condutividade elétrica é apenas uma das parcelas responsáveis no aumento do consumo de energia. Outros fenômenos, como a difusão, migração iônica, convecção e, principalmente, a ativação dos eletrodos, também influenciam nos resultados finais do consumo energético. Os valores do pH se mostraram semelhantes em todos os cenários, partindo de uma condição ácida aqui de aproximadamente 5 e atingindo valores próximos da neutralidade, mais perto dos 7, atingindo uma média de 7,53, mais ou menos 0,39. Segundo Shen, no processo de eletrocoagulação em condições ácidas, o pH tende a aumentar com o passar do tempo, assim como em condições alcalinas ele tende a diminuir. Além disso, o pH é ótimo para favorecer tratamentos biológicos entre 6 e 8. Assim, não tem necessidade de gastos extras com correção de pH para um tratamento posterior. Os dados de remoção de turbidez foram dispostos em dois gráficos, um em relação ao tempo e outro em relação à densidade de corrente. As remoções finais de turbidez foram de 92,78%, 91,75%, 96,06% e 97,52% para as 4 condições aos 35 minutos de eletrocoagulação. Dá para perceber que, no caso de densidade de correntes menores, o descanso no reator, no caso dos últimos 5 minutos, favoreceram uma remoção. Já em densidade de correntes maiores, isso não foi tão observado. Também foram observados valores negativos nos primeiros minutos da eletrocoagulação, pelo fato da turbidez ter atingido valores superiores ao inicial, possivelmente decorrência da liberação dos íons no meio reacional, antes de dar início à formação dos agentes coagulantes, que foi quando ocorreu a remoção normal. Também pode ser visto nos gráficos da direita que os valores se mantiveram negativos até aproximadamente os 10 minutos, que é nesse caso aqui, onde as maiores densidades de corrente começaram a remover a turbidez do efluente. Em comparação aos presentes resultados, Spinoza-Quinones et al. Obtiveram uma remoção final de 98%, partindo de uma turbidez inicial de 1016 UNT e 680 amperes por metro quadrado de densidade de corrente. Assim, é possível confirmar que maiores remoções foram obtidas aplicando maiores densidades de corrente. Os dados de remoção de cor também foram dispostos em dois gráficos em relação ao tempo e à densidade de corrente. Também foi observada uma diminuição na remoção da cor nos primeiros minutos, pelo mesmo motivo do anterior. Foram obtidas remoções finais de 85,87%, 84,76%, 75,10% e 92,21% para as 4 condições, respectivamente, aos 35 minutos. Somente no gráfico verde foi observada uma remoção final menor. Isso aconteceu provavelmente em função do estacionamento do reator. Mas, como pode ser visto na figura da direita, os experimentos com densidades de correntes maiores se manteram superiores em todos os tempos de 5 a 30 minutos. O triste obteve uma remoção final de 97%, utilizando um efluente de abatedouro de aves, partindo de uma cor inicial de 4.694 unidades de cor, densidade de corrente de 300 amperes por metro quadrado e 20 minutos de eletrocoagulação, demonstrando assim que maiores remoções podem ser obtidas, na verdade, em densidade de correntes maiores e mais rapidamente também. Aqui pode ser visto um vídeo em time-lapse do processo inteiro e uma figura demonstrando a diferença da cor no decorrer do tempo de eletrocoagulação. Visualmente, é bem perceptível a diferença na cor do efluente, tendo um aspecto mais curvo aos 5 minutos
e aos 10 minutos, provavelmente pela liberação dos íons no meio reacional. Depois, o efluente fica mais translúcido, até atingindo quase transparência aos 30 minutos de eletrocoagulação. No vídeo também pode ser visto da mesma forma, o efluente fica mais opaco nos primeiros minutos, e depois de um tempo ele vai removendo esses íons que foram adicionados e ficando mais translúcido. Para a remoção da DQO, a maior densidade de corrente mostrou-se desfavorável, com uma remoção consideravelmente inferior às outras, como pode ser visto nesse gráfico. As 3 primeiras condições de densidade de corrente elétrica tiveram uma remoção de aproximadamente 80%, enquanto a última teve uma remoção de 70%. Bayar e Holt et al. Citam que o aumento excessivo na intensidade da corrente elétrica resulta num decréscimo na remoção da DQO, porque é observado um aumento na formação dos gases, intensificando a flotação e diminuindo o tempo que os agentes coagulantes ficam no seio do reator, impossibilitando a interação com a matéria orgânica. Desse modo, percebe-se que os processos físicos, como, por exemplo, a flotação pela liberação de gás, interferem nos processos químicos, com as interações entre agente coagulante e matéria orgânica. Os valores positivos do índice TIP foram dispostos nessas duas figuras, uma para a remoção da turbidez e outra para a remoção da cor. Relembrando só que o TIP representa a quantidade de energia consumida para cada unidade de remoção, então representando o índice de desempenho. Foi observado que o comportamento do TIP, tanto para a turbidez quanto para a cor, foram semelhantes. E como visto nos gráficos anteriormente, nos gráficos de remoção, maiores densidades de corrente removeram mais turbidez e cor. Mas, nesse caso, foi inverso, como pode ser visto nesses gráficos. Isso ocorreu porque foi destinada muita energia elétrica para uma remoção insuficiente, tanto para a turbidez quanto para a cor. Assim, é possível dizer que o maior desempenho energético foi obtido utilizando densidades de correntes menores, atingindo aproximadamente 100 para a turbidez e também para a cor, porém levando um maior tempo para tanto, como pode ser visto aqui, que demorou aproximadamente 20 minutos para os valores se tornarem positivos. Com densidades de correntes maiores, foi obtido um desempenho inferior, como pode ser visto aqui, de aproximadamente 50 e menor que isso ainda, mas ele atingiu valores positivos em um período menor de tempo, nesse caso, nos 10 minutos. Assim, se não for demandada uma remoção tão alta, é possível realizar a eletrocoagulação em condições de densidade de correntes maiores, assim, sem perder tanto desempenho, como pode ser visto aqui, aos 10 minutos, que poderia ser desligado nesse momento. Mas se for necessária uma remoção maior e não tiver restrição de tempo, o mais recomendado seria utilizar densidades de correntes menores, porque tem um maior desempenho. Para DQO, nota-se um decaimento considerável no TIP conforme ocorre o aumento da densidade de corrente. É possível perceber que densidades de corrente muito intensas resultam em uma remoção inferior da DQO para uma grande quantidade de energia consumida, acarretando nesse decaimento. Em cenários com densidades de correntes inferiores às utilizadas nesse estudo, possivelmente seria observado um aumento no TIP até o momento em que a formação de coagulantes fosse muito baixa, afetando a remoção da DQO e resultando em uma queda do desempenho. Isso indicaria, então, um ponto de máxima potência, onde seria máxima performance, quer dizer, onde seria encontrada a maior remoção de poluentes com o menor consumo energético possível. Então, conclui-se que, a partir da caracterização inicial do efluente, constatou-se que esse mesmo apresentou uma elevada carga orgânica. Observou-se também um aumento no consumo energético em maior densidade de corrente elétrica. Os valores de pH aumentaram durante o processo, atingindo valores próximos da neutralidade, favorecendo um tratamento biológico posterior. A remoção final, tanto de turbidez quanto de cor, foi maior para condições mais elevadas de densidade de corrente. A remoção de DQO mostrou-se desfavorável para maior densidade de corrente. Os valores do TIP, tanto para a turbidez quanto para a cor, foram superiores para a menor densidade de corrente.
porém apenas nos minutos finais da eletrocoagulação. Também foi observado um decaimento exponencial no TIP para a remoção da DQO com um aumento linear da densidade de corrente. O TIP, então, apresentou-se como um eficiente indicador de desempenho, permitindo monitorar a remoção de parâmetros de relevância industrial, como, por exemplo, a cor e a turbidez, e a DQO relacionados ao consumo energético. E como sugestões para trabalhos futuros, seria interessante avaliar o TIP em condições de densidade de correntes menores, que as utilizadas nesse presente estudo, a fim de localizar o ponto em que a eletrocoagulação atinge seu máximo desempenho, obtendo-se, assim, a maior remoção possível com o menor consumo de energia elétrica. Obrigado pela atenção de todos, e essas são as referências utilizadas no trabalho. Ok, Thiago. Obrigado pela sua apresentação. Ficou aí em aproximadamente 25 minutos, estão dentro do tempo estipulado, tá? E, bom, como é de praxe, então, agora, né, eu passo a palavra aí para a nossa banca avaliadora, e como a gente tem uma banca aí composta por professores internos, né, todos aí vinculados ao curso, então eu vou seguir aí uma ordem alfabética, pode ser? Então, seguindo aí essa ordem, eu passo primeiro a palavra aí para a professora Dilcemara, para as suas considerações, né? Então, professora Dilcemara, por favor, fique à vontade. Boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim, a parte de eletrocoagulação é novidade, não é algo que eu estou muito familiarizada. Eu fiz alguns apontamentos e, basicamente, alguns questionamentos eu tenho para fazer para o Thiago. Então, bem no início, quando você tem os seus objetivos, então, o primeiro apontamento que eu coloco aqui para você é sobre o teu objetivo, um dos seus objetivos específicos. Vou achar aqui meu texto. Eu vejo que coletar, ele não é o objetivo do seu trabalho, ele faz parte, sim, mas coletar não é um objetivo do seu trabalho. Ele só faz parte do procedimento. Então, acho que isso você pode retirar. Dentro da tua revisão, talvez trazer um pouco mais sobre a eletrocoagulação, principalmente a parte dos tipos de eletrodos, justificar um pouquinho melhor o porquê que você escolheu esse eletrodo. Então, se você tiver um pouquinho mais detalhado na sua revisão, você vai poder justificar melhor depois. Por exemplo, se você for testar outro tipo de eletrodo para fazer uma comparação com esse, que pode ser uma opção para dentro dos trabalhos futuros também. Então, por que você utilizou esse eletrodo? Bom, os eletrodos mais utilizados são os de alumínio e ferro, porque eles são mais baratos e mais fáceis de encontrar no mercado. E até para os experimentos que eu já fiz com o Romani antes, a gente já usava o eletrodo de alumínio. Então, assim, por mais conforto, sabe? Além de que o eletrodo de ferro, num experimento que a gente tentou fazer, ele deixou muita coloração residual, sabe? Então, por isso que a gente escolheu usar o eletrodo de alumínio. Então, isso é algo que você pode estar justificando lá no seu trabalho.
colocar isso lá dentro, tá? Dentro do seu material e métodos, tem um errinho aqui a cor aparente. Esse hidrogênio fitalato de potássio não é o padrão da cor, tá? Uhum. O hidrogênio fitalato de potássio é o padrão da DQO. Uhum. Ele é platino cobalto, o padrão da cor. Eu acho dispensável essas curvas de calibração, porque elas são ferramentas que você utilizou para determinação, e não faz sentido você colocar, porque depois, quando você dá o resultado, você já dá o resultado final, já considerando a sua diluição. Você não utiliza, essa curva não é parte do material e método do seu trabalho, é parte da metodologia. Então, eu até a gente sempre brinca nas bancas, existe uma discussão muito eu e a Ivonete. A Ivonete gosta de tudo detalhadinho das metodologias, e eu já acho que, como a partir do momento que você coloca um protocolo, um número, né, de referência, algo bem sucinto, porque não é a metodologia do trabalho, mas isso é pessoal meu, tá? Então, acho que a professora Eliane quer falar. Não, na verdade, só dizer que quem sofre sou eu, né? Porque geralmente eu convido as duas para as minhas bancas. E daí meus alunos não sabem o que fazer. Colocar ou não a descrição, né? Como é mais fácil tirar do que depois colocar, então a gente acaba, às vezes, pecando pelo excesso, né? E coloca, mas eu sou mais partidária mesmo do que a Dilcemara faz, né? Uma coisa mais objetiva. Porque, assim, para a gente que faz essas análises constantemente, é normal, né? Então, assim, não precisa ficar descrevendo ali, porque é uma coisa muito rotineira, né? Então, assim, eu concordo com a colocação, né? E sou, na verdade, desse time aí, né? De trabalho mais sucinto mesmo, mais direto. Então, por mim também, acho que colocando só citando o método, né? Como você já fez ali, é suficiente. Beleza. Só aproveitando aí, né, a deixa, né? Acho que as primeiras versões aí do Thiago que ele enviou, para mim, não tinham isso, né? Então, eu acho que me achei no time da Ivonete, né? Mas eu concordo, né, que são metodologias rotineiras aí e que talvez no produto final, né, do TCC, talvez não, no máximo vá para anexos ou, enfim, né, talvez nem isso precise, né, mas tranquilo, mas só falando, né, eu que pedi para ele colocar. Perfeito, Luciano. Ok, não, é só um comentário também, né? Tranquilo. Então, porque, para mim, onde que começa o seu procedimento experimental é no 3.3, onde você descreve realmente o que você fez no seu experimento, tá? Então, dentro dessa figura do reator, talvez colocar alguma coisa em relação à escala que ele tem, acho que é interessante para a gente entender. Porque você descreve, né? Mas já que você tem um desenho bem feito, colocar uma escala também acredito que não seja difícil para você. Eu tenho uma dúvida, fiquei muito curiosa aqui no 3.4, onde você coloca os cálculos para remoção de cor e turbidez. Por que vocês usam essa integral para fazer a remoção de cor e turbidez? É mais por demonstração, né? Porque a gente fez o cálculo da remoção para cada tempo. Então,
A integral foi uma forma de demonstrar que esse resultado foi de uma forma acumulada, né? A cada tempo de coleta que foi feita os resultados. Então, a remoção, ela não é só inicial final. Então, você tem... Uhum. Entendi. Foi feito um resultado para remoção para cada tempo que foi retirada, no caso, as amostras. Então, você tem um resultado como se fosse uma taxa? O resultado foi aqueles gráficos que eu mostrei, né? Sim, com aquelas... Não é a cada tempo, tipo, a cada 1 minuto, sabe? É naqueles tempos que eu fiz Sim, 5. Posso... Pode, por favor. Então, você integrou a área abaixo da curva? Sempre, né? Não, é isso. Sim. Então, você partiu de 0 e foi até o tempo final, e aí você integrou aquela área abaixo da curva e assumiu aquilo como sendo a remoção. E aí você assumiu, por exemplo, que de 5 a 10 minutos, como você não fez uma coleta, você extrapolou ali uma tendência de remoção. É isso? Uhum. Só para acho que essa é a dúvida da Dilcemar. É isso. Ou é a soma, por exemplo. Em 5 você removeu 10, em 10 você removeu 20, e aí você somou um cada um. Não. Foi outra coisa que você falou. Foi em cada tempo... Tá ansioso, Maurício. Não. Acho que o tio explicou, né, corretamente, mas talvez, né, de forma mais detalhada ali, a integral sempre, né, para cada... se você olha no nome, né, das fórmulas, remoção, né, o primeiro T maiúsculo é turbidez, e daí tem um TEC, né, que é o tempo, na verdade, está mal escolhido aí, talvez, esse nome, acho que é isso que gerou uma confusão, e realmente agora a dúvida da Dilcemara demonstra que fica fácil confundir, né, que seria tempo de cada coleta, da coleta 1, da coleta 2, da coleta 3, né, e a integral é sempre de 0 até esse tempo, né? Ou seja, é o que foi removido até aquele determinado tempo em relação ao denominador ali, né, que é o tempo inicial, né? Então, que é a turbidez naquele momento inicial. Aí depois o teu outro intervalo de integração o primeiro intervalo é de 0 a 5, o outro é de 5 a 10. Não, de 0 até 10. Exatamente, de 0 até 10. Dá tanto, de 0, é sempre acumulando, né? Então... Até chegar... Né? Talvez pensar nos subíndices ali, alguma forma disso ficar um pouco mais claro. Perfeito. Desculpa, eu interrompi. Porque realmente eu fiquei em dúvida se era em cada... Porque você vai tendo um acréscimo de remoção quando você faz um acumulado, né? É diferente de você... Que vai ser, né? Se você pegar só o inicial e o final em 5, você vai ter uma remoção, você vai ter outra, porque é diferente de você ter de 0 a 5, você tem uma. Depois de 5 a 10, você tem outra. Mas não, você considera o acumulado daí de 0 a 10. Até chegar no final que... Tá. Sempre a referência é a inicial. A inicial. Não a anterior. Né? Não a anterior. Eu acho que o que gerou confusão, na verdade, é porque quando a gente integra isso daí, né? Lá, por exemplo, a integral de 0 até, né, TEC ali, né, de DT, né, vai dar que corta e normaliza o tempo também, né? Então, no final das contas, fica a fórmula normal da remoção já conhecida, só que não está em porcentagem, né? Está em por unidade, digamos. Foi retirado aí da literatura, né, lá da física mesmo, então veio com essas integrais todas aí. Acho que talvez... Então tá. Mas daí essa questão do subíndice, né, acho que foi bem colocado. Desculpa. Então, vamos para os resultados. Dentro dos resultados, eu vou bem categórica no que eu quero saber.
não enrolar, porque tudo para mim tá bem descrito, tá? Por que acontece essa redução na remoção da DQO lá no final? Qual é a característica? A pergunta é: qual é a característica da matéria orgânica do seu efluente que leva a essa condição? Remoção da DQO, você diz? Isso, lá no final dessa eficiência dessa remoção de DQO, quando você aumenta a densidade da corrente elétrica, você tem uma redução na remoção da DQO. Uhum. Se for porque vamos pensar assim, você tem o teu efluente, certo? Com uma elevada DQO, elevada cor e elevada turbidez. Então, a DQO do teu efluente é devido a esse material que está aí dissolvido em suspensão, certo? Uhum. Quando você tem você aumenta essa densidade, você aumenta a remoção de cor e de turbidez. O que acontece que eleva, reduz a remoção de DQO? O que acontece? O que aconteceu com essa matéria orgânica? Então, para remoção de cor e turbidez, eu não vou saber dizer assim com toda certeza, porque não foi tipo, aprofundado isso, sabe? Uhum. Mas acredita-se que as partículas que conferem a cor e a turbidez são removidas mais rapidamente, por isso que a remoção aumenta. Mas quanto a DQO, a matéria orgânica que está lá solúvel, ela não tem tempo para reagir com o agente coagulante e por isso ela não é removida tão rapidamente, em casos de correntes maiores, no caso. Foi isso que eu acabei encontrando na literatura. Mas o que tem nessa DQO? O que seria essa matéria orgânica que vai estar dissolvida? Que tipo de matéria orgânica você imagina que tenha nesse teu efluente? Não sei. Mas não sei especificar isso. Você entende que é algo para você pensar, porque geralmente a maior quantidade desse tipo de efluente que você tem de matéria orgânica, ela está atrelada justamente com esses tipos de sólidos que estão no meio, e a partir do momento que você faz um processo de coagulação, eletrocoagulação, você vai remover isso. Então, você removeu a cor e a turbidez, grande parte da DQO removeu. Então, o que será que acontece? Será que você tem algum tipo de quebra de molécula? Algum material que possa estar em suspensão e essa molécula passa de suspensa a dissolvida sem agregar cor e turbidez, porém agregando DQO no meio, porque ela estava em suspensão, teve a quebra dessa molécula e ela passou a inserir, consumir oxigênio do meio da DQO. Então, é só algo para você pensar. Uhum. Bom, essas seriam minhas considerações. Se me permite só complementar, professora, eu acho muito bem colocado. Essa é uma das questões que a gente discutiu aí, né, e tentou entrar, né, pesquisar e tal na literatura. O Thiago até foi atrás, né, e viu que tem literatura, principalmente falando nessa questão do hidrogênio, né, de que, ó, como ali intensificou muito a produção do hidrogênio junto ao cátodo, né, então, comparando aí a camada de flotado entre as diferentes condições, né, acho que a gente não tem essas fotos aí para demonstrar, mas lá no vídeo, né, que ele mostrou ali, já deu para ver, né, que cria uma camada espessa, né, e a camada mais espessa aí, pelo que eu me recordo, foi na densidade de corrente mais alta. Então, realmente, seria de pesquisar, né, se é uma matéria coloidal aí, onde realmente não foi possível
ela acaba influenciando na cor, na turbidez, né, porém a DQO não teve a mesma eficiência, né? Então, talvez as moléculas, esses colóides, esses óleos, não sei, né, acabaram diminuindo em tamanho, mas ainda estão representando, né, uma carga, né, uma certa concentração, né? Então, isso pode ter beneficiado, isso que pode ter influenciado ainda. Mas como a gente não chegou, né, numa conclusão final, né, a gente parou aí até onde tinha literatura. Essa foi a discussão aí. Tem um livrinho do Shawn, é um livro que fala sobre reologia de partículas oleosas. Ele é antigo, mas ele ainda é muito citado. Talvez você encontre, eu não sei se tem alguma coisa referente à eletrocoagulação, mas talvez você encontre alguma coisa referente a justamente essa quebra das partículas. Tá? Realmente, a partir do momento que entraram os íons ali, né, a partir das reações eletroquímicas, o resto do processo é uma coagulação convencional, né? Sim. Então, a explicação que a gente colocou ali, né, que o Thiago, né, foi atrás e que a gente acabou discutindo, né, colocando no final, é que entrou em conflito aí essas taxas, né, de eventos físicos com reações, né, com taxas de reações químicas, né? Mas, com certeza, vai ser de bom grado aí receber essa indicação aí, se puder nos passar, professora, de literatura, né, para acho que para um produto final ter uma explicação, né, não ficar assim totalmente só com uma explicação um pouquinho mais superficial, né, que foi por enquanto o que a gente encontrou. Né? Muito obrigado pelos apontamentos. Obrigado, pessoal. Então, esses seriam minhas contribuições e eu fico à disposição de vocês para alguma coisa. Obrigado, professora. Ok, então, como eu já comentei, professora, muito obrigado pelas colocações, acho que foi bem, assim, né, direto, e é o que a gente precisa mesmo, né, para concluir o trabalho aí. Então, agora, passo a palavra para o próximo membro aí da banca, professor Joel Telequem, tendo visto aí que, em ordem alfabética, seria a Eliane, mas ela é co-orientadora. Tudo bem, professora? Então, Joel, por favor, a palavra é sua. Beleza, Romani, obrigado. Daí, Thiago, tranquilo? Tranquilo, professor. Agora tá, né? Agora sim. Tomou uma água já, fica tranquilo? Maravilha, show de bola. Bom, e gostaria de agradecer o Thiago pelo convite, o Romani, a Eliane, para participar, é sempre muito legal a gente estar participando dessas conversas, né, Thiago? Entenda isso como uma conversa agora, você já apresentou, já escreveu, então agora nossa ideia é conversar um pouquinho para tentar incrementar alguma coisa que ainda é possível nesse documento, e aí os próximos alunos do Romani é que vão sofrer um pouco mais do que você. Então, obrigado pela oportunidade. Antes de qualquer coisa, te parabenizar pelo trabalho. Tá? Eu sei que a gente veio conversando, né, desde fevereiro, né, vamos fazer TCC, não vamos parar, não vamos, agora não posso mais entrar na universidade, agora não posso mais entrar na Cevale, agora não posso mais não sei o quê. Mas, enfim, depois de tanta angústia que você passou, né, junto com os teus colegas, tá aqui o fruto do teu trabalho. Né? Obviamente, não só seu, tem bastante gente envolvida, mas aqui hoje você está representando todas essas pessoas, né? Então, parabenizando você, parabenizo aí a toda a equipe que está envolvida nesse trabalho. É um tema extremamente importante, né? Um tema relevante. É o tema da tese de doutorado teu orientador, então você teve que pisar pianinho nos trilhos, senão o negócio ia dar problema, né, Thiago? Mas tenho certeza que vocês trabalharam muito bem juntos, né? E o resultado está aqui, um trabalho muito bem escrito, tá bom? Eu tenho algumas coisinhas, Thiago, que algumas coisas eu vou sugerir e algumas coisas eu tenho dúvida, tá? Assim, dúvida no sentido, assim, realmente para aprender e não que eu efetivamente fiquei em dúvida do que você fez aqui. Com relação à tua parte introdutória ali, introdução, justificativa, porque a gente tem um modelo para seguir, se eu puder te
sugestão depois que está escrito é muito fácil de dar, né? É por isso que é bom ser banca. Tu só aponta o dedo e depois tu vai correndo. Mas assim, se você puder focar um pouquinho mais a tua parte introdutória no processo de coagulação, tá? Ver se existe alguma coisa na literatura sobre esses índices de performance. Por exemplo, foi o que o Maurício propôs na tese de doutorado dele. Se existem outros autores que têm um outro índice ou uma outra variável que eles medem e tal. Porque se nós olharmos o título do teu trabalho, o grande objetivo é avaliar a performance do tipo, né? Então, assim, a gente espera, começando a ler, deixa eu ver, o TIP está ligado à eletrocoagulação, mas, tipo, por que o TIP? Existe outra forma? Não sei, tá? Justamente é para você ver se... E aí, assim, é uma coisa bem pessoal, tá, Thiago? Aquela parte introdutória que a gente conta de que meio ambiente, não sei o quê, isso tá bem surrado, tá bem manjado, tá? Vocês vão querer publicar isso aqui daqui a pouco, não vai nem ter espaço para colocar tudo isso aí. Então, foca no teu negócio ali. Eu sei que fica repetitivo, introdução e justificativa. Então, vê onde tu bota um pouquinho das coisas, acho que vai ficar legal, tá? Por que eu te falo isso, Thiago? Porque, por exemplo, assim, hoje, sim, se tu puder me responder, que daí eu realmente não sei. O processo de eletrocoagulação hoje, o pessoal tem algum índice que eles avaliam ou eles avaliam assim, não, a coagulação avalia a remoção de DQO, avalia sólidos e não conseguem levar em conjunto essa junção com o gasto energético. Não tem nada disso na literatura. Eu não encontrei nada, nenhum trabalho fale sobre isso. Eles só falam, por exemplo, de remoção, porcentagem e chega. Isso. Então, acho que é legal você falar disso, né? Falar, todos os trabalhos e falar que a eletrocoagulação, você apresentou, falou bem na tua apresentação, que ela é um processo que tem um consumo energético muito elevado. Então, talvez um dos piores gargalos ou desvantagens que você colocou na tua apresentação seja essa questão, né? O pessoal sempre bate, eletrocoagulação gasta energia elétrica que é caro. Tá, mas o quanto isso é caro? Por isso que vocês estão propondo o tipo, por isso que o Maurício propôs. Eu acho que foca nisso e aquela outra parte lá de meio ambiente, pode tirar tudo, na minha opinião, tá? Eu vejo como os teus três primeiros eu não vejo como objetivo. Eu vejo ele ou metodologia ou você tem que fazer aquilo para alcançar os teus objetivos. Se você ler os três primeiros, se você não fizer aquilo, você não alcança os objetivos, certo? Aquilo não chega a ser uma metodologia, mas é, por exemplo, um roteiro que você tem que seguir para sugestão, tá? E aí, para depois você avalia lá, ok? Da revisão da literatura, eu vou fazer um comentário semelhante ao que eu fiz na introdução. Se você puder focar um pouquinho mais no processo de eletrocoagulação, talvez encontrar alguns artigos que, por mais que não tenham um índice de performance, mas que estudam efetivamente diferentes condições de corrente, né? A variável temporal em planejamento estratégico é pouco utilizada, mas a corrente, como vocês usaram, talvez essas remoções, porque o que me ocorreu agora? Eu dei uma pergunta, não sei se vocês podem me responder. Será que, para dados da literatura, seria possível utilizar o TIP? Maurício, pode ajudar agora, porque agora é realmente uma dúvida agora que me ocorreu. Por exemplo, você extrair dados de artigos que só tem corrente, né, como vocês têm, os índices de remoção, e será que daria para aplicar aí o índice de performance para se ter uma ideia? Isso é possível? Ou geraria um erro muito grande? Tiago, não sei se você quer colocar primeiro aí. Acho que é importante. Eu acredito que daria. Eu acredito que daria. Um pouquinho. Eu também.
Por que eu acho que sim, eu acho que sim, Joel. Que ocorreu agora? Claro, você não vai poder comparar com o seu trabalho porque as condições experimentais não são as mesmas. Mas você pode, talvez, por exemplo, como é que tu vai comparar o teu trabalho com o do outro? Talvez você calcula o chip do outro, entendeu? E vê porque lá ele está levando em consideração a eficiência de remoção pela quantidade de energia gasta, né? Então, obviamente, o efluente dele é diferente, as condições experimentais são diferentes, mas esse índice de performance mostra que o processo de eletrocoagulação que ele está propondo tem algumas falhas, ou é pior que o teu, ou é melhor que o teu. Então, talvez dá uma pensada se dá para fazer isso agora, talvez não para a versão final do TCC, mas quem sabe para o paper depois, talvez valha a pena dar uma pensada. Vai ter que dar uma simulada, Thiago, pegar aí vários e calcular o tipo, talvez de resultados. Tá, eu estou aqui divagando, né? Mas talvez valha a pena você pensar nisso. E aí, Thiago, na tua revisão da literatura, falar bastante de eletrocoagulação e como que o pessoal volta a falar, como que o pessoal trabalha com essa eficiência global da eletrocoagulação. Tá? Vai ter que tentar encontrar alguns artigos, algumas teses, a Eliane com certeza tem umas referências, porque isso vai te embasar depois para discutir teus resultados, né? Alguns resultados você leu a figura e aí teve um pouquinho de dificuldade. É normal de interpretar isso fisicamente, né? Obviamente, é um trabalho experimental, então a ideia do experimentalista é que ele consiga explicar o fenômeno que ocorreu lá dentro do reator. E nem sempre isso é fácil. Às vezes você cria uma hipótese e daqui a pouco alguém vai ter que testar essa tua hipótese, né? Foi, por exemplo, a discussão que você teve com a Dilcemara sobre o porquê que diminui, né? Então, você está levantando uma hipótese baseado, né, nessa questão. Beleza? Beleza. Do materiais e métodos, Thiago, eu tenho só uma dúvida. O efluente que você pegou realmente é só do peixe? Sim. Não entrou em mistura com os outros efluentes? Não, foi coletado antes de entrar em mistura. Tá. Beleza, então, porque eu sei que ali em cima ele mistura depois de uma certa altura, né? Aquelas condições, as condições experimentais que você definiu, você se baseou no quê? Condições experimentais no caso de densidade de corrente, né? Isso, aquela tabelinha lá que você... Como é que você definiu aqueles valores, ou baseado no quê? Olha, foi por aleatoriedade, na verdade. Por exemplo, a gente foi estudando, né? A gente fez uns testes preliminares antes em correntes elétricas específicas, por causa dos experimentos que o Romano já tinha feito antes. Ele já tinha um conhecimento prévio, né? E a gente começou a partir disso. Tá. E foi por isso que a gente foi encontrando essas densidades. Tem que tentar dar uma forma de escrever isso lá, né? Talvez citar o trabalho do Maurício, né? A tese dele, se não saiu os 2 artigos ainda. Até dá para botar testes preliminares, Thiago, porque até mesmo você na apresentação, você cria aquela curva e diz que se tu tivesse feito com o menor, talvez tu tivesse chego no ápice, né? E aí alguém pode falar, tá, então por que tu não fez se foi por aleatoriedade, né? Então, só para deixar claro, assim, não foi, tu ficou 3 meses de lockdown em casa, chegou no laboratório e sonhou com aqueles valores. Não. Vocês conversaram, discutiram, né? Justo a tua definição. Até porque aquela tua hipótese de chegar num ponto de máximo, provavelmente algum aluno do Maurício vai ter que testar agora para ver se vai chegar, né? Sim. Então, acho que com certeza. É legal isso, para daí depois... Porque daí, assim, chegando no ponto de máximo, depois você refina os experimentos próximos àquele ponto ali, né? Então, a ideia, João, na verdade é o seguinte, né? A aleatoriedade, acho que o Thiago talvez não lembrou lá que nos meus artigos, né?
para a minha parte de modelagem, né, que na verdade esse índice não é o produto final da tese, ele é um dos subprodutos aí, né? O produto final foi a modelagem da tensão mesmo, né, do transiente da tensão, justamente porque além dessa questão de o pessoal não abordar o consumo energético do processo, né, ver muito ali a parte de remoção e tal, e tempo, né? E o pessoal, o consumo energético fala assim, consome energia, então só bota mais sal, que diminui a condutividade, e o consumo energético cai. E não é isso, né? Então, o Thiago colocou isso ali na apresentação, e colocou lá que, ó, tem outros fenômenos que estão ligados lá, né, que são fenômenos de transporte de massa em meios eletrolíticos, né, que a lei de Ohm, né, que é essa parte da unidade no meio, é um dos fenômenos só que acontece aí. E foi isso que eu coloquei. Então, o TIP é um dos subprodutos, né, para tentar deixar mais aplicado. Na modelagem, eu utilizei densidades de corrente no nível de 5 amperes por metro quadrado, muito baixas, para diminuir, enfim, toda essa questão de hidrogênio, que a gente já sabia, né, que ó, vai ser mais uma variável no meu modelo, então tentei reduzir essa influência, reduzir a influência do aquecimento dos eletrodos, né, porque se você tem uma alta resistividade aí no meio, né, você vai acabar, né, gastando potência aí, né, não vai para o lugar que você realmente quer, que é efetivamente gerar coagulante para ele efetivamente agir, né, no que você quer no produto final, que é remover as impurezas. Mas, enfim, então, a parte do TIP, o que ficou na tese é para testar em faixas maiores, onde a literatura já traz que entre 50 e 150 amperes por metro quadrado, que seria aplicação industrial. Então, isso tem na literatura, sim, tem trabalhos do Shen 2002, enfim, de cabeça aí me vem já algo que realmente, talvez, o que faltou aí foi realmente o que você falou, né? O Thiago citar aqui, ó, não foi da cartola, né? A gente chegou lá e eu, basicamente, esses testes preliminares, tendo esse conhecimento prévio aí da literatura, né? Eu falei, ó, vamos tentar colocar uma aplicação, já que é um influente industrial, apesar de a gente estar num tamanho laboratorial, mas tentar aplicar densidades de corrente a nível industrial, né? Para daí tentar ver se esse TIP, porque assim, eu propus e fiz alguns testes com esse TIP, mas como ele foi um dos subprodutos só da tese, eu não me atentei a ele, né? E ele foi um subproduto mais aplicado do que de modelagem. Então, agora o que eu estou trazendo, ou seja, fica um pouco mais fácil de eu trazer para a galera da graduação e trabalhar com eles, né? Então, foi esse o intuito aí. Então, o Thiago foi a cobaia, na verdade, né? Maravilha. Enfim, aí ele viu tudo que sobrou para ele, ele viu tudo que deu certo e também viu que está dando errado, né? Então, é bem que tu falou, agora os próximos aí vão refinando, né? A gente tinha pensado em fazer essa lógica aí de busca, né, pelo ótimo, mas, enfim, daí precisaria de muitos ensaios, a gente primou por fazer pelo menos alguns em triplicata. Então, a lógica do ensaio, acho que o Thiago até não colocou na dissertação dele, né, no TCC, foi assim, a gente começou com uma densidade alta e foi caindo ela, e daí viu que continuava, né, a mesma condição, caiu de novo, sabe, foi fazendo essa busca. Então, só que, assim, né, tem uma hora que, né, ficaria excessivo aí o número, a gente não tinha mais tantas coletas assim, né, foi meio que orgânico o desenvolvimento dessa busca aí, não foi o que estava planejado para o início. O que estava planejado para o início era só, vamos pegar uma faixa aqui e explorar, né, mas realmente faz muito mais lógica essa estratégia que você comentou, João, e é o que já está nos planos aí para os próximos. Maravilha. Desculpa aí, me delongar. Imagina. Eu tenho uma pergunta, na verdade, curiosidade. Vocês coletavam amostras ao longo do tempo, né? Eu estava vendo ali na fotinha ali pela frente. Quantos por cento de diminuição do volume no final causa essa coleta, e isso não causa uma variação nas condições lá do meio? Obviamente, se você fosse fazer cada experimento destrutivo, você teria que ficar um ano fazendo experimento e não um mês. Mas vocês chegaram a... Tem alguma coisa sobre isso na literatura? Como é que funciona isso? É curiosidade mesmo. Então, quando a gente faz a coleta, o volume vai diminuir, né? Sim. Com isso aumenta a densidade de corrente elétrica também, que vai ser imposta no meio, porque vai aumentar a área, diminuir a área, na verdade, de contato ali com o efluente. Então, o que a gente fez foi tentar
pegar o mínimo possível sempre, de todas as coletas, tanto que a gente coletou 10 ml, que foi o mínimo possível para a gente fazer as análises de pH, condutividade e etc. Para que não tivesse esse erro. E daí, na última, que a gente precisava de mais, então a gente coletou aproximadamente 50 ml, mas com o reator já é desligado, então não fazia diferença. Tá. Não, é curiosidade mesmo. E daí, mais ou menos, é visível a diminuição ou aumento de área do eletrodo que não fica em contato com a água quando vocês tiram isso lá em cima? Porque diminui um pouquinho o nível, né? Então, não chega a ter essa diminuição. O eletrodo, ele fica o experimento todo submerso. Sim. Só muda o volume mesmo lá do... Viu, João? Se me permite, né, Tiago, não sei se você está lembrado lá, a gente calculou isso, né? Tem uma planilha que você me mandou, né, onde você calculou o erro, né, final lá da última coleta, né, que vai ser o maior erro, né? Porque o erro vai acumulando, né? E daí, assim, como foi menor, se eu não me engano, foi menor do que 2,5%, 3%, né, da área efetiva, então, dando um erro também menor do que 2%, 3% do J, inicial versus final, né, porque então a gente acabou, né, ignorando, mas são detalhes realmente que agora, depois do produto era mais para realmente para entender, porque como a gente às vezes tem experimento que a gente tem que fazer tudo destrutivo, né? Imagina rodar 5 minutos, aí descarrega todo o reator, haja efluente, né? Depois carrega 10 minutos, carrega todo o reator. Obviamente não tem condição para fazer isso, e obviamente se o reator fosse muito maior, essa coleta não teria uma influência. Mas era mais para entender mesmo a dinâmica, para a gente aprender também algumas coisas que a gente às vezes tenta fazer no laboratório. Joel. Oi. É só um detalhe, porque assim, a ideia inicial também seria avaliar a DQO no tempo, né? Igual com a cor e turbidez. Só que aí aconteceria exatamente isso que você comentou, né? A gente ia ter uma perda ali bem grande, até porque para DQO a gente ia precisar de um volume bem mais significativo, né? Questão de repetição e tudo mais. Então, por isso também, né, que a gente acabou fazendo a DQO só no final, para justamente evitar aí essa perda, né, que poderia afetar ali bastante o processo. Não, tranquilo. Realmente, então, se fosse mexer no volume, isso traria uma variação significativa. Então, só para entender e aprender um pouquinho sobre isso. Maravilha, Tiago. No capítulo de resultados, tenho 2, 3 perguntinhas bem de boa, assim, só para mim entender. Uma das coisas que faltou você explicar, e com certeza você sabe, é por que ao final de todos os processos a condutividade elétrica cai? Ela cai por causa da remoção dos íons, pela própria eletrocoagulação. Tá, então você diminui... Pode falar. Não, pode falar, vai explicando. É que, assim, tem no começo, ela aumenta por causa da introdução desses íons, né? Aí, depois que vai tendo o processo e vai formando o agente coagulante, esses íons são removidos. Tá. Então, por isso que ela tem esse decaimento. E isso tá associado, o Maurício recém falou alguma coisa de sal, né? Então, tem alguns trabalhos, na verdade, há pouco tempo atrás, muitos trabalhos de eletrocoagulação, o pessoal não queria essa condutividade cair se ele ia alimentando sal, né? Para aumentar o quê? Essa disponibilidade de íons no meio, né? Sim. Então, lembrar dessas discussõezinhas que eu tenho certeza que você sabe, porque isso vai influenciar também, por exemplo, falou assim, todos os pHs aumentaram, né? Eu olhando para a figura, eu vi que aumentaram, mas por quê? Você sabe também explicar por quê? Então, explica essas coisas fisicamente, Tiago, que fica mais... Acho que vai melhorar, assim, um pouquinho o teu trabalho, beleza? Beleza. Eu só fiquei... será que você teria alguma explicação para remoção de turbidez, os primeiros 2 pontos, ou correntes por metro quadrado, removeu em torno de 90, depois foi em torno de 97, 96. Tem alguma correlação? Você sabe por que de 60 para 80 isso praticamente não mudou?
Como o professor pode repetir que eu estou... Ali para o gráfico de remoção de turbidez, os dois primeiros pontos para intensidade de corrente de 60 e 80 ficou em torno de 90%, né? Variou ali um pouquinho, mas isso aí não... E depois, para 100 e 123, também eles ficaram parecidos. Será que tem alguma explicação lógica, por exemplo, que esse aumento aí de 20 ampere por metro quadrado não influenciou em nada e depois teve que dar um salto de 40 e depois ele de novo ficou estabilizado? Vocês chegaram a olhar e pensar alguma coisa sobre isso? Será que... Porque se a gente for olhar friamente, teve que aumentar 40 ampere por metro quadrado para variar, quem sabe lá, 4% de remoção, né? Não sei, eu estava olhando o gráfico e pensei, será que tem alguma correlação? Porque daí a cor também deu um resultado, um ponto parece que deu fora, né? Então, assim, a gente gosta, quando a gente faz os experimentos, o negócio fica linear, né, Tiago? Daí fica mais fácil de explicar, aumentou, diminuiu, e aqui não aconteceu isso, tá? Mas isso não é erro, isso com certeza é um comportamento de um processo, mas tenta ver se tu encontra alguma coisa nesses livros que a Gilcemara vai te passar, tá? Ok. E a remoção de DQO, que na verdade esse é o grande objetivo de um tratamento de efluente, ele é consequência dos outros, de 80%. Não vamos pensar ainda no consumo energético. Em torno de 80% deu ali. Isso é bom ou é ruim frente aos outros processos? É bom, porque também é um tratamento primário, né? O tratamento primário não tem essa necessidade de remoção total da DQO. Isso é mais para o tratamento secundário, então remover 80% é bom, sim. Então, no primeiro choque, você já tira o 80% da carga orgânica para mandar para o secundário, né? Então, tem que engrandecer isso, entendeu? Quando você ficou explicando tratamento primário, secundário e tal, cara, tu pegou o efluente bruto e num processo tu meteu uma pancada de 80% de redução. Tá? E aí, Tiago, aí você fez o TIP para remoção de turbidez, remoção de cor e um TIP para remoção de DQO. Eu sugiro vocês a conversarem, mas também talvez definir a função objeto, o objetivo, a DQO. E aí fala, ó, o TIP da DQO é esse e boa. Porque senão vai ficar assim, um TIP para um TIP para outro, um TIP para outro. Cara, o teu foco aqui é a DQO. Por exemplo, assim, a DQO batendo ou reduzindo essa quantidade absurda, a cor e a turbidez caem como consequência. Na verdade, é o caminho contrário, mas você mede ou você está preocupado pela legislação em DQO. Então, faz o seguinte, a tua função, objetivo, TIP, é a função da DQO. Que daí você vai me falar o seguinte, o TIP, que na verdade... Porque pensa assim, se você lê o teu trabalho, o título dele, eu quero chegar no final e saber qual que é o melhor. Certo? Aí tu vai falar o seguinte, para a remoção de DQO, o melhor foi para essa condição experimental, ou o TIP encontrado para essa condição experimental, que deu essa remoção, foi esse. Aí você consegue fechar bem certinho o teu trabalho, porque senão fica assim, se eu fosse te pedir agora, que condição experimental tu usaria? Daí tu ia me dizer, para cor esse, não, mas não dá, tu só tem que usar uma, né? Qual que tu vai usar? DQO, beleza. Então, a minha condição experimental para as correntes de 60, 80, 100 e 120, eu cheguei na minha melhor condição para a corrente tal e eu tive um TIP de tal para essa condição. Aí tu fecha o negócio, tu não tem... fica mais tranquilo, tá? Da tua conclusão, Tiago, eu acho que as três primeiros pontos que você botou na apresentação e os parágrafos, eu não considero como conclusão, aquilo é um resultado do teu trabalho, tá? Você não concluiu aquilo ali. Você fez um experimento e você encontrou aquele resultado. Agora, dali para frente, você concluiu, com base nos teus resultados, você pôde concluir aquilo que você escreveu. Minha forma de ver essa questão de conclusão. E aí, o seguinte, uma pergunta para fechar o
o teu TCC para tu ir tomar cerveja. Tá? Espero que já esteja gelada, né? Porque não vai sair agora na chuva comprar. E a lenha esteja seca. Aquela última frase que tu botou na conclusão, Thiago, dá para cravar ela 100%? Daqui a parte de maior remoção de poluentes com menor consumo de energia possível? Não. Tu coloca que realmente o TIP olha na tua apresentação. Deixa eu ver aqui. Pega a tua apresentaçãozinha e dá uma olhada. Uhum. Que daí todo mundo que está assistindo lá no YouTube vai falar, eu vou usar o TIP daqui para frente e fechou o assunto. Como eficiente indicador, isso aí? Assim, é uma pergunta assim, Thiago, assim, porque eu também gostaria, provavelmente você não vai conseguir me responder isso, bater o martelo, né? Porque talvez a gente não tenha subsídio para isso. Por isso que eu estou te pedindo se isso dá para deixar na conclusão, né? Ou se ele é um possível ou um promissor indicador de, né? Porque quando você fala ali, ele é como é que você escreveu? Repete, por favor. Eficiente. Ele é um eficiente indicador. Né? Será que dá para botar isso ou será que ficaria melhor botar algo assim um pouquinho menos... ele tem um grande potencial ou ele pode vir a ser... Porque se você afirma isso, qualquer pessoa vai pegar o TIP e vai testar e vai se basear cegamente nele. Né? Será que já dá para cravar ou acho que vale a pena a gente dar uma estudada um pouquinho maior? Daí daria para botar uma palavrinha ali de tipo, potencial, ou o cara vai ser foda ainda, mas ele é fodinho, ele vai ser o fodão daqui a pouquinho, entende? Para não deixar para os caras não te ligar e falar, porra, Thiago, fiz um negócio aqui, o meu TIP deu tanto e não deu certo. E tu falou que ele era fera. Acho que talvez troca uma ideia com o Maurício, talvez dá para botar um quesinho de... ele está em estudo, né? Na verdade, o TCC do Thiago é um dos primeiros estudos daí avaliando esse indicador. Ele então, ele tem um grande potencial para alguma coisa nesse sentido. Acho que a gente até discutiu, né, Thiago, que por enquanto ele sozinho, né, ele não é aí um indicador, né, que, eu vou usar na indústria e ele é a função objetivo sozinho. Você tem que sempre usar ele com funções de restrição, né, por exemplo, DQO que você quer, né, mínima, né, enfim, né, então você tem que sempre estar de olho nos outros ainda indícios. Ele está indicando como que a energia, quanto da energia elétrica que entrou está sendo direcionada para efetivamente para o que você quer. Basicamente é isso daí que ele indica, né? Mas essa palavra eficiente indicador realmente, né? Uma ótima sugestão aí a gente repensar um pouquinho. Assim, Thiago, parabéns pelo teu trabalho, ele tem uma aplicação fantástica, parabéns pela tua dedicação, a escrita do teu trabalho está muito boa, então, assim, isso não tem nada... Então, o que eu tentei passar aqui para a gente foi algumas dúvidas que eu realmente tinha, né, para aprender, levar para o nosso laboratório, nosso grupo, e algumas coisas daí você vê com a Eliane, vê com o Maurício, se vale a pena vocês trocarem, né, mas daqui para frente corrigir um pouquinho agora essa versão e correr para o abraço, né? Desejo a você, Thiago, muito sucesso, acho que você finalizou o negócio com nós aqui, né? Então, sucesso na tua carreira, sucesso na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Aproveite aí ao máximo tudo que você alcançou até agora, tá bom? E o que precisar, pode contar comigo, beleza? Obrigado, professor. Maurício, Eliane, obrigado novamente pelo convite. E eu devolvo a palavra, Maurício. Obrigado. Beleza, então, obrigado, Joel. Desculpe todas as intromissões aí, né, nas respostas. Eu que agradeço aí, né, a tua participação como banca, todas as colocações, com certeza, né, Thiago, já anotei alguma coisa, eu vi que você estava anotando também, nós vamos estudar certinho e tentar engrandecer esse produto final com essas contribuições aí. Bom, professora Eliane, então, vou deixar aí contigo, né, a última palavra aí, apesar de ser orientadora, quer dar os seus apontamentos, fique à vontade.
Bom, obrigada, né? Também agradecer, né, a Dilcemara e o Joel pela disponibilidade, né? A gente sempre acaba aprendendo um pouquinho, né? Sempre acaba absorvendo conhecimento. Assim, na verdade, eu não vou fazer apontamentos, né? Porque eu já corrigi o trabalho algumas vezes, né? E não é minha função agora fazer isso, na verdade. E só queria falar, né, como o Joel comentou ali, né, que realmente o Thiago tentou a todo momento voltar para o laboratório. Desde o início do ano, ele me procurava, professora, pode entrar, posso voltar, não sei o quê. Ele queria muito fazer o trabalho, né? Eu acompanhei bastante, assim, ele de perto, muito dedicado, muito proativo, né? Ia domingo para o laboratório, ficava lá, fazia o que tinha que fazer, independente, né? Fazia as coisas por conta. Eu, né, ensinei uma vez ou outra, ele se virava. Então, isso é muito bom, né? Então, demonstra, assim, a sua disponibilidade para aprender, seu interesse, né? Você se dedicou bastante, a gente conversou muito, né, sobre o teu trabalho. E aí está o resultado, né, do teu esforço, né? Um trabalho de qualidade, né? Mérito seu, principalmente, né? Tanto eu quanto o Maurício, a gente ajuda, dá pitaco, sugere, né? Mas a maior parte do esforço foi seu e fiquei muito orgulhosa de você hoje, sua apresentação, sua postura, né? Muito feliz por você, né? Um dia bem feliz, né? E só tenho que dar os parabéns para você e desejar muito sucesso, né? Como o professor Gel também colocou, né? E tenho certeza que virão boas conquistas aí para você. Parabéns. Muito obrigado. Queria aproveitar também esse momento para agradecer, né, pelas contribuições da banca também e pela orientação de vocês dois, né, România e Eliane, me ajudaram bastante também pela paciência que tiveram por todo esse tempo, desde o começo do ano, estão aí conversando e indo atrás e tentando usar o laboratório, essas coisas, e só tenho a agradecer mesmo, e é isso. Bora melhorar e terminar logo isso. Tá certo, então, Thiago. Bom, então, obrigado, professora Eliane, pelas colocações, né? Agradecer já ao Thiago, já, né, que ele agradeceu, né? Eu que agradeço aí, né? Como a professora Eliane bem colocou, né? O Thiago, nessa reta final, né? A partir do momento em que liberou de novo, né? Os trabalhos e tal, tomando os devidos cuidados aí no laboratório, né? Ele tomou, né, a frente e, enfim, me provocava, né? Ele entendeu como é que eu estava funcionando aí, né? Eu acho que ele atingiu esse nível, né? Como a professora comentou, essa postura, né? Que eu acho que é isso que o acadêmico aí ao final do TCC tem que ter, né? Essa postura proativa, né? De chamar o professor, podemos fazer uma reunião tal dia, né? Tal hora, como é que tá? Enfim, ele vindo atrás acabei o experimento tal, queria te mostrar os resultados, você pode, né, fazer uma reunião remota, enfim. Então, isso foi muito importante, sabe? Então, realmente, a professora Eliane aí sentiu um pouquinho, né, da parte dele, um pouco mais laboratorial, né? E eu da parte, digamos assim, mais, né, intelectual, digamos, né, mais acadêmica, né? Esse comprometimento, né? Esse é o gás nosso, na verdade, né, como orientador, né? Então, se o cara tá pisando no acelerador, o nosso motor vai, né? Então, ele compreendeu bem isso daí, né? E eu fico feliz que acho que já está, né, saindo, a gente vai estar entregando aí um profissional que tem esse perfil que eu vejo que hoje está sendo cada vez mais, né, raro. Então, as empresas estão precisando desse cara que desenrola, né, que vai atrás e que provoca e que chega e conversa com o chefe, não vê portas fechadas, digamos assim, né, enfim, não tem medo, né. Eu acho que esses foram os pontos positivos aí que levaram ao término aí desse trabalho com chave de ouro, né, Thiago? É lógico que, né, como eu falei, né, temos aí alguns ajustes, né, a professora Dilcemar, o professor Joel, né, fizeram seus apontamentos bem cabíveis, né, vamos sentar aí certinho nesse tempo de correção, mas também, né, já fiz o meia-culpa aqui de que você foi a minha cobaia, né, e, né, pôs à prova muitas das coisas lá que eu tinha colocado, né, como hipótese,
E isso é ótimo, né? Então, agora é o que está em pauta aí dentro do grupo de pesquisas, né, lá da Unioeste, da onde que veio essa linha, né, de pesquisa, né? Então, também tem outro TCC que foi defendido lá, fazendo essa simulação que o Joel comentou, né, colocando as equações dos meus modelos para gerar o TIP e ver totalmente matematicamente, né? Então, agora realmente vai precisar fazer esse fechamento, né, das teorias né, das teorias aí físico-teóricas quase, né, porque eu quase que deixei a química de lado. Eu falei muitas vezes aí, né, que meu doutorado foi em engenharia química, mas acho que quase que foi em física e matemática, porque você olha lá, é só matemática e física, né, mas, enfim, fazer esse fechamento para tentar tirar realmente conclusões um pouco mais sólidas, né, e o trabalho do Thiago ajudou muito aí a gente tirar mais insights ainda e compreender mais. Então, só tenho a agradecer e parabenizar, Thiago, pelo seu, né, ótimo desempenho aí, e é isso aí, sucesso aí na sua carreira, perfeito? Muito obrigado. Bom, gente, não sei se você quer fazer mais alguma colocação, caso contrário, a gente vai para a próxima etapa aí, que seria a etapa da discussão, né, da sua avaliação, tá? Então, aí eu vou seguir o que a banca indicar, tá? Tem a opção, assim, prevista aí dentro do nosso PFC, que a banca ir para uma outra sala virtual e fazer as discussões e colocações e tudo mais. Então, se a banca se colocar a favor disso daí, eu abro uma outra salinha no Jitsi, né, já tenho, inclusive, criado aqui, mando o link, a gente vai para lá e depois volta aqui. Pode ser? Maravilha. Pode ser? Maravilha. Então tá bom. Aí lá eu já até discuto todas as questões do processo, não sei onde está, né, subida lá, vai ser subida a ata, né, da reunião e tudo mais. Maravilha. Então tá bom. Bom, então, eu vou mandar para vocês, vou mandar aqui, deixa eu ver como é que eu faço, então, vou mandar aqui no e-mail que o Thiago mandou para vocês, pode ser? Aí eu só não mando para ele aí. Ai, nem para mim, né? Eu não sou da banca. Eu vou ficar fazendo companhia para ele aqui. Ah, é? Bom, então tá. Bom, tá indo ali. Vocês seguram a audiência no YouTube, os dois. Segura a audiência. Pode deixar, vamos fazer umas coisas aqui. Ó. Segura a audiência alta aí. Ó, o pessoal do YouTube fica aí, hein? Que a nota ainda não saiu, hein? Vou fazer um merchan aqui. Então tá. Então tô mandando aqui para vocês um e-mail. Pode mostrar a foto da geladeira já, o pessoal do YouTube, Thiago. Quem sabe deve ser amigo. Fazer todo mundo aqui em casa agora. Isso. Se quiser meu endereço para mandar um presentinho, também eu passo aí, tranquilo. Manda pra Maurício. Para banca também, né? Pode entrar sim, tá? Então, até daqui a pouco. Foi top, hein? Até que enfim. Nossa, foi muito bom a apresentação, muito boa mesmo. Obrigado. Os slides ficaram bonitos, nossa, muito bom. E a banca foi tranquilo também, o que você achou? Eu também achei tranquilo. Foi, né? Não teve nenhuma pergunta. Esperava umas perguntas mais punk. Sabe o que acontece também, Thiago? É uma tática, viu? Quando você defende final do ano, o povo já tá cansado. Uhum. Aí já, falta uma semana pro Natal, o pessoal já tá mais pensando nas férias. Não foi pensado bem isso, né? Mas é estratégia, viu? O pessoal certo. que tá assistindo lá no YouTube, é uma boa estratégia, defende lá perto do Natal. Os professores estão tudo cansados, com um monte de exame para corrigir. Fica a dica, né? Ai, gente, que chuva! Que chuva! Eu achei que eu nem ia conseguir apresentar hoje, porque... Pois é, eu fiquei preocupado umas horas, estava trovejando. Um raio, quase me deixou surdo aqui em casa. A luz começou a piscar, pensei, pronto, é hoje. Né? Eu mandei mensagem para o Romani. Então, aqui deu uma outra piscadinha também, mas não caiu nenhuma vez. Ainda bem. Tem mais gente que vai apresentar ainda? Hoje não. Não? Da minha turma também acho que já acabou. Acabou?
Tinha bastante? A maioria apresentou na metade do ano, né? Lá em maio. Ah, tá. Eles não precisavam de laboratório, eles apresentaram naquela época. Só eu que atrasei mesmo. Ah, mas igual você tem as disciplinas também, né? Ah, sim. Acabou não atrasando, né? Mas... É. Já passou nessa que tá rodando agora? A disciplina? Ainda não sei. Não sabe? Os resultados ainda. Ah, vai dar tudo certo. Dando uma lida nos Ah, comentários. então, aquele negócio que a Gilcemara falou da curva lá da cor, eu acho que a minha aluna escreveu errado e eu te passei, né? Uhum. Só que agora vai tirar aquela parte, né? Vai citar só o método, então não precisa. Uhum. Mas é bom saber porque eu vou corrigir já. Realmente, é do cobalto lá, é outra. Acho que na hora de escrever, Eu nem escreveu igual. desconfiei também que era o mesmo padrão. E eu, na hora que li, também nem passou batido. Mas agora vai sair mesmo, então não tem problema. Quem é essa outra pessoa que tá aqui? Jean Lucas. Ah, o Jean Lucas. O que ele tá fazendo aqui? É o Jânio, ele tá transmitindo para mim. Ah, entendi. Lá no YouTube. Ah, que legal. Porque... Deu uma galerinha lá assistindo. Eu entrei lá. Tinha uma hora que tinha umas 30 pessoas assistindo. Nossa Senhora. Não, viu? Tá bombando. Agora tem 18, tô vendo lá. Ah, o pessoal fica mais na hora da apresentação mesmo, né? A não ser que a pessoa tenha interesse naquela área mais, assim, né? Daí vê o que a banca fala e tal. Né? Mas é normal mesmo. Mas dá mais público... que daria no presencial, né? É, exatamente. É uma semana para corrigir? Eu acho que é. Se eu não me engano, é assim. Vai ter que ser também, né? Hoje já é dia 16. Ah, mas não tem muita coisa. Inclusive, eu tinha que ir no laboratório. O ruim, por exemplo, seria assim, às vezes a banca pede para mudar um tipo de gráfico, sabe? Isso aí que dá trabalho de fazer. Mas ninguém falou nada sobre isso, né? Por coisas mais gerais, assim, então, bem tranquilo. Você arruma acho que o maior problema é aquela parte do DQO mesmo, porque eu realmente, enquanto eu fiz o trabalho, não achei nada sobre o que era aquela... Por que removia menos, sabe? Só tinha aquilo que eu coloquei no meu trabalho, que era aquela parte da flotação. Então, talvez com essa referência aí da DIL, a gente consiga identificar o tipo de partícula que pode ter, né? Que realmente... E assim, é um tratamento que não é muito aplicado. É um efluente que quase não tem nada, né? A gente não achou nada. Aí fica difícil. O que é bom, né? Tem que sempre lembrar que tem a parte boa, né? A parte boa é que é uma coisa diferente, que não tem. Então, isso é até mais fácil para publicar o trabalho depois, né? Porque se é uma coisa que já tem muito, aí já... O que não é o caso. Só que daí tem a desvantagem, né? De você não ter muita base teórica, né? Mas é assim mesmo. Até estava pensando, não sei o que você acha, e o Romani, de a gente mandar o trabalho para Carla, já que ela cedeu, né, o efluente. Sim, eu estava pensando nisso esses dias. Eu acho que ela ia gostar. Ela até comentou que queria saber dos resultados, né? Então. Acabou dando uma correria esses últimos dias de organizar a apresentação e tal. E depois, quando você me mandar a versão definitiva, eu mando para ela. Qualquer coisa. Ou se você tem o e-mail dela, né? Qualquer coisa você manda. Eu acho que não tem e-mail, não, prof. Então eu mando para ela. Acho que ela ia gostar, né? Que, querendo ou não, né? Ela ajudou a gente ali. Sim. A apresentação vai ficar salva no YouTube também. Acho que daí dá para mandar também, se ela quiser. Se ela quiser ver, Nossa, legal. O videozinho ficou muito bom. Muito bom mesmo. O Luiz Baga que gravou para mim. Ficou bem legal. Foi o trunfo do trabalho. Ainda mais quando é essa versão remota, né? Aí você faz as coisas para chamar atenção e tal, fica legal. Os comentários. Deixa eu ver o que estão falando lá. Vamos ver. Isso é orgulho desse guri. Ó, eu também tô guardando esse 100 aí, hein, que vocês estão falando, hein?
GS100 na Austrália. Eu nem entendi 80% das coisas que falaram, pois não sou da área, mas estou prestigiando até agora. Ó, muito bom. Débora disse que foi o auge da apresentação. Número 1 no Twitter, muito bom. Ai, que demora. Pois Ansioso. é, também tô achando. Bastante coisa para discutir, pelo visto. É que sabe o que acontece? Às vezes, eu vou falar por experiência. Às vezes a gente vai lá, discute a nota, pronto, decidiu. Aí começa a conversar sobre outras coisas. E o aluno lá morrendo, né? Aproveita o encontro, né, e conversa sobre outras coisas. Assim, começa a conversar e aí se perde no tempo. E aí, meu Deus, o aluno lá, né? Eu não treco quase aqui. Precisa não. Ó, você tá até na estica aí que eu vi, tá de camisa e tal, ó. Tem que estar, né? Aumentar a autoestima ajuda também, né? A gente se sente bem também, né? Ó, já tá mais... A postura, viu? Fica... Oi, bom que sobrou bastante influente, viu? Até depois vai poder fazer a festa no laboratório. Ou se o Romani quiser fazer outra coisa, né? Ele pode usar também. Quer testar? Acho que sobrou mais da metade, né? Sobrou. Foi usado, foi feito, tipo, uns 15 experimentos, de 1,5, E foi pego em 70, achando que ia ir com medo de faltar. Porque assim, o que acontece? A gente sempre pega mais mesmo, né? Porque depois, se você for coletar outro dia, é outra coisa, totalmente diferente, né? E aí complica, né? Você tem essa variação ali. Aí como é que você vai comparar, né? É complicado. Mas é normal sobrar. Mas aí a gente usa, não se preocupa, não. A gente usa para alguma coisa. Vai ter bastante para usar, né? Porque nem tem mais espaço nem na geladeira, nos freezer lá no laboratório. Eu só vou ter que usar antes dos meus alunos precisar, né? Para outra do espaço, mas vai ter uns TCC já para o ano que vem, então a gente bola alguma coisa. Até bom porque esse efluente não tem muito uso, né? Não tem muito trabalho ainda sobre ele. E está crescendo muito, então é bem legal de usar também. Meu Deus, gente, tô preocupada. Não, brincadeira. Não tô preocupada. Vai falar isso que eu fico preocupado também agora. Vou mandar mensagem. O que estão falando aí? Desliga. Entra lá na sala, prof, não dá para você também. Ele não me mandou, eu acho que eu falei que eu não ia, porque não é da banca. Pode não ter falado nada. Cadeira. Vou clicar na internet do celular agora, que agora eu posso. Ele me mandou, acho que eu vou entrar lá. Pior que ele mandou aqui o negócio. Gente, o Thiago tá passando mal, vai logo aí. Não, pior que ele mandou mesmo. Meu Deus, gente! O aluno Thiago, já tava assim, ó, tendo um treco aqui. É isso aí, então, gente. Acho que só a Dilcemara está faltando, acabou de entrar. Bom, gente, então, eu vou abrir aqui a ata, né, e ler, na verdade, a ata está dizendo aqui, né, que a data de hoje, tal, horário, a banca,
Eu vou só ler, então, a parte final aqui, Thiago, perfeito? Para a gente dar por encerrada aí a sua banca de avaliação de TCC. Então, após a avaliação da banca, então a banca se reuniu lá no Meet-JITS, né, banca TCC Thiago, e para a liberação, e sendo assim, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, tá, com o conceito 98. Perfeito, Thiago? Então, parabéns aí pela sua conquista, tá? Parabéns pelo teu trabalho, agradeço aí pela seriedade com que você levou aí o seu trabalho, tá? E agradeço também a todas as contribuições da banca aí, e também da coorientação da professora Eliane, né? Então, a coorientação foi crucial aí para a gente conseguir, né, fazer, né, entender melhor, um pouquinho melhor a parte orgânica, né, do teu trabalho, porque eu me concentrei muito aí, né, o meu know-how, muito na parte inorgânica somente, então a gente chamou aí ela para agregar no time e o resultado saiu aí, né? Acho que foi muito, muito positivo, então obrigado. Viu, Maurício? A gente estava até falando agora que sobrou um monte de efluente lá, tá? Se precisar fazer outro experimento, o material já está guardadinho. Já que estamos em live, né, eu já deixo aberto aí convite, né, para os próximos aí, quem quiser fazer IT, PVA, TCC, né? Isso aí. Então, o Thiago já pode dar as dicas aí, né, de como lidar comigo, né? Tem que ser pisando em ovos sempre, então... Enfim, né? Mas brincadeiras à parte aí, fica o convite, né, para todo mundo. E é isso aí, então, Thiago. Parabéns. Obrigado, Joel. Obrigado mesmo pelos apontamentos. Obrigado, professora Dilcemara, né, novamente. Obrigado, Eliane, né? E, Thiago, parabéns novamente e sucesso na sua carreira aí. Valeu. Maravilha. Parabéns, Thiago. Até mais. Obrigado. Quer tirar um selfie só, assim, rapidinho? Ah, verdade, tirar uma foto. Enfim, não sei, né? Tá gravado? É um print, né, Marcelo? Tu gravou, Maurício, ou não? Oi? Tu gravou a defesa? Não gravei aqui no Teams. Acho que vai estar no YouTube, professor. Vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube. Galera famosa é outra coisa, né? Então, valeu, gente. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.